Saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus pelo santo privilégio que Ele nos concede de viver esta noite tão especial. Queremos agradecer ao anjo da igreja, ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela honra da escala, nos facultando a oportunidade de estarmos neste momento trazendo uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Sempre é uma responsabilidade atender a escala do nosso pastor presidente. Aqui no Templo Central sentimos um peso a mais, porque este é o púlpito que o nosso pastor presidente nos ensina. Mas eu quero dizer nesta noite da alegria que o nosso coração sente em poder cultuar com ele esta noite, ver a sua boa recuperação. A igreja diz amém. Glória a Deus. Queremos parabenizar o coro e orquestra Doce Harmonia por mais um ano, esta linda festa. Parabenizamos o nosso amigo, maestro presbítero Genilson, todos que lhe auxiliam. O nome do Senhor está sendo glorificado. Peço as orações para que o Senhor nos ajude a transmitir a palavra que Ele tem colocado no nosso coração. E convido a todos a estarem abrindo as suas Bíblias no tema aonde está o texto sagrado, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. No capítulo 11 e o versículo 36, a palavra do Senhor nos diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vocês podem repetir esse texto tão belo? Digam após mim: porque dele e para ele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Diga amém. Glória a Deus. Amados, a epístola aos Romanos, como todos nós sabemos, foi escrita pelo apóstolo Paulo entre os anos 56 e 58 depois de Cristo, aproximadamente, durante a sua permanência na cidade de Corinto, no final de sua terceira viagem missionária. Foi escrita à igreja que estava em Roma, uma igreja que era composta por judeus e gentios convertidos ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tinha muito desejo de visitar esta igreja, mas não podendo, ele envia a carta, a epístola, e a mensagem central desta epístola é a justificação pela fé e a soberania de Deus no plano da salvação. A epístola aos Romanos mostra com muita propriedade como o ser humano é pecador, mas também como ele pode ser salvo, como ele pode viver e se comportar na igreja e na sociedade. E aqui no capítulo de número 11, o apóstolo Paulo exalta o mistério do plano da salvação, do plano redentor que alcança judeus e gentios, pois alguém já disse que a salvação é um milagre extraordinário de Deus que envolve a totalidade do ser humano, espírito, alma e corpo, para a glória de Deus. Daí a razão pela qual o apóstolo Paulo encerra este capítulo com uma doxologia, uma palavra de glória, uma declaração de louvor a Deus que sintetiza a essência de toda a revelação. Quando ele diz: porque dele e por ele e para ele
são todas as coisas. E a primeira grande verdade que podemos destacar nesta declaração de louvor a Deus, que o apóstolo Paulo traz na conclusão deste capítulo, é que em Deus está a origem de todas as coisas. Ele disse, porque dele são todas as coisas. Uma referência clara de que em Deus está a origem de tudo. E nós que lemos a palavra, estudamos a palavra de Deus, a revelação especial que Deus nos entregou, nós entendemos muito bem isto. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, o Senhor disse, o apóstolo disse, por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Na epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, o mesmo apóstolo Paulo disse, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e a que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. No Salmo 100, verso 3, o salmista nos convida a reconhecer esta soberania do Senhor, quando ele disse, reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos, somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Ainda no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 10, o profeta disse, não somos filhos do mesmo pai, não fomos todos criados pelo mesmo Deus. E para concluir, para não ficar muito extensiva as citações, o sábio Salomão, escrevendo Eclesiastes no capítulo 12, versículo 1, ele disse, não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. O fato é que esses textos sagrados nos levam ao entendimento que em Deus está a origem de todas as coisas. Sua criação não é fruto do acaso, e isso nos inclui também como coroa da sua criação, pois somos suas criaturas, feitos à sua imagem e semelhança, criados para um propósito que ele mesmo definiu. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o apóstolo Paulo, quando esteve na cidade de Atenas, na Grécia Antiga, quando o Império Romano dominava o mundo antigo, o apóstolo Paulo, apesar de ser judeu, tinha cidadania romana, o que facilitava os acessos que ele tinha. E apesar do mundo antigo estar debaixo da regência do Império Romano, a sociedade daquele tempo vivia sob a influência dos gregos, o império anterior, pois Alexandre o Grande, o imperador, tinha como estratégia fazer o seu pensamento sobreviver à aniquilação do seu reino, o que hoje conhecemos como helenização. A intenção deste homem era espalhar a cultura grega em todo o mundo antigo, encharcando a sociedade com os seus valores. E é nesse pano de fundo histórico que o apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 17, ele está no Areópago, o maior palco da filosofia do seu tempo. E diz o texto sagrado, no contexto do capítulo 17, que em momentos anteriores, o apóstolo Paulo havia debatido com alguns filósofos dos epicureus e estoicos, o que chamou a atenção dos atenienses, pelo que lhe deram a oportunidade de discursar o seu pensamento naquela ocasião. E no versículo 22, o texto nos diz que o apóstolo Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto,
encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. O apóstolo está fazendo uma clara identificação de que a origem de todas as coisas está em Deus. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois é Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só. E aqui ele faz uma referência direta a Adão. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E ele conclui dizendo: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, pois somos descendência dele. Não foi uma mera ou uma simples coincidência o apóstolo Paulo trazer no seu discurso um dos maiores temas que ainda é ponto de discussão nos dias odiernos para aqueles que estão com o entendimento entenebrecido, que ainda buscam respostas para entender a origem e o propósito da vida humana, do ser humano na terra. Mas a resposta está aqui na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, há séculos atrás, já estava trazendo essa resposta, dizendo que a origem e a existência da humanidade está no Deus que os atenienses não conheciam, mas que ele estava a pregar naquela ocasião. E eu gostaria de dizer nesta noite a você que me escuta, talvez você já tenha ouvido isto em outros momentos, e isto não é jargão de pregador, isto é uma verdade que liberta, e nós dizemos isso pela palavra de Deus, de que você não é o resultado do erro de seus pais, você não é obra do acaso, você é resultado do poder criador de Deus, você é resultado do poder soberano do Senhor. Nele está a sua origem, a sua identidade e o propósito da sua existência. Se você me entende, levante sua mão e diga glória a Deus. Mas em segundo lugar, nessa declaração de louvor a Deus do apóstolo Paulo, nós podemos identificar que o Deus Criador também é mantenedor, que o Deus Criador é quem sustém todas as coisas criadas por Ele. O apóstolo disse: por Ele são todas as coisas. Uma indicação de que tudo subsiste nele, em Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, ele disse que ele, o Senhor Jesus, é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O escritor anônimo da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, disse: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. No Salmo 55, verso 22, o salmista disse: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Isaías capítulo 46, versículo 4, o profeta traduz a mensagem do Senhor ao povo de Israel, quando ele disse: eu vos criei e vos levarei, eu vos sustentarei. O salmista no Salmo 3, verso 5, ele disse: eu me deitei
e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Deus não é apenas o Criador, mas Ele sustenta toda a sua criação com fidelidade. A exemplo das leis naturais, a lei da gravidade, da termodinâmica, da física, da química, do ciclo da água, da biogênese, das constantes universais e etc. Tudo isso são exemplos da expressão contínua da ordem divina para com o universo, revelando o seu poder mantenedor. Como disse, Ele não apenas criou todas as coisas, mas também as sustenta continuamente. A existência da vida depende das leis finamente ajustadas, que revelam sabedoria, que revelam o poder, que revelam o cuidado de Deus para com tudo aquilo que Ele criou. Alguém disse que o universo não é um mecanismo autossustentável. A vida do homem depende continuamente da sustentação divina. E essa sustentação é a prova do amor e da misericórdia de Deus, porque sem ela nós estaríamos acabados. E quanto a nós, este Deus a quem Paulo pregou no Areópago e que nós pregamos nesta noite, Ele é o Deus que provê o que necessitamos. Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que dirige, Ele é o Deus que nos carrega. Tudo subsiste porque Ele mantém tudo sob o seu controle, tudo sobre o seu poder, sobre o seu poderio. Por isso que Jesus, quando estava ensinando aos seus discípulos em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, Ele disse aos seus discípulos que eles não tinham necessidade de viverem ansiosos, preocupados com as coisas diárias, se o que teriam para comer, se o que teriam para beber, ou se o que teriam para vestir eram suficientes. Porque Jesus chama a atenção deles e diz assim: olhem para os pássaros, que não trabalham, não plantam nem colhem, não guardam alimentos em celeiros, todavia seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupados que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se a vida, que é o mais importante, a vida é mais importante que comida, a vida é mais importante que bebida, a vida é mais importante que vestimenta. Jesus estava dizendo: se a vida, que é mais importante do que qualquer outra coisa, é sustentada pelo Pai Celestial, as outras coisas que vocês necessitam, as outras coisas que vocês carecem, são só detalhes que estão sob os cuidados da destra desse Deus que sustenta tudo. O salmista, no Salmo 139, ele disse: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. É a destra de Deus que nos sustenta.
é a destra de Deus que garante tudo o que nós precisamos. Eu quero ainda ler a palavra de Deus, porque ela é a profecia esta noite para a sua vida. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 8, esse texto foi dirigido a Israel, mas nós podemos sim aplicar a sua vida aqui esta noite, pois ela é a palavra de Deus, e o Senhor lhe diz aqui nesta noite pela sua palavra: mas tu, ó Israel, e onde tiver Israel você coloca o seu nome, servo meu, tu, Jacó, onde tiver Jacó, coloque o seu nome, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você foi criado por Ele, e é Ele quem te sustenta. Coral e orquestra doce harmonia, é Ele quem vos sustenta. Igreja do Senhor, é Ele quem vos sustenta. Mas eu preciso concluir, em terceiro lugar, na declaração de louvor a Deus do apóstolo Paulo, descobrimos que Deus é o propósito de todas as coisas. O apóstolo disse, para Ele são todas as coisas. Fomos criados por Ele, e Ele nos sustenta para a sua glória. Aos Efésios capítulo 1, versículo 12, o apóstolo disse, para sermos louvor da sua glória. Isaías 43:7, o Senhor diz, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo disse, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e isto se reflete a sua glória, a sua majestade, a sua soberania. E por fim, Apocalipse capítulo 4, versículo 11, digno és, Senhor, porque todas as coisas tu criastes, e por tua vontade são e foram criadas. Este entendimento que a palavra de Deus nos traz nesta noite, nos leva a compreender que a razão última da nossa existência é glorificar a Deus. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos é para a sua glória. Vivemos para a sua glória, servimos para a sua glória, o exaltamos para a sua glória. A salvação não é apenas um livramento do inferno, mas uma convocação para vivermos para a glória de Deus. Por isso que alguém já disse que o fim principal de toda a criação, incluindo o ser humano, é glorificar a Deus. Você nasceu para glorificar a Deus. Você existe para glorificar a Deus. Você sobrevive para glorificar a Deus. O diabo quer manchar isto na tua vida. O diabo quer manchar isto na tua família. Mas nesta noite você veio participar deste culto, você veio participar deste momento especial, e o Espírito Santo de Deus, pela sua palavra, está te dizendo, este não é o plano de Deus para a tua vida, esta situação não é a vontade de Deus para a tua vida. E qual é o plano de Deus? E qual é a vontade de Deus? Deus deseja ser glorificado através da sua vida. Por isso que Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos reconciliar com Ele, e todos que o recebem pela fé
fé. Agora não é mais aquela pessoa de outrora, é uma nova criatura, é uma nova pessoa que tem novos hábitos, novos comportamentos, e tudo que faz glorifica a Deus, tudo que tem glorifica a Deus, tudo que pensa, tudo que fala glorifica a Deus. Por isso, nesta noite, a palavra do Senhor nos diz: você vive para glorificar a Deus. Você pode dizer isto a quem está do seu lado? Diga para ela: você existe para glorificar a Deus. O apóstolo encerra a sua declaração de louvor dizendo, e aqui é a expressão do tema do coro e orquestra, como algo que ressalta de uma forma muito especial do texto sagrado. Ele diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. A resposta à soberania de Deus é a adoração profunda. A resposta à soberania de Deus é a rendição completa. Por isso que Paulo encerra o seu entendimento com louvor, tributando a Deus a glória eternamente. O Salmo 29 e verso 2, o Salmo 96 e o verso 8 diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Romanos 12, 1, o coro e orquestra fez menção disso. O apóstolo diz que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Apocalipse 7, 12 diz: louvor e glória e sabedoria ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. E eu finalizo fazendo o seguinte questionamento: você reconhece que tudo que há na sua vida vem de Deus? Você reconhece que sua vida é sustentada por Ele? Que você vive para a glória dEle? O que hoje em sua vida ainda não glorifica o Senhor? Talvez um relacionamento, um projeto, um hábito, uma área da sua vida, do seu coração. Nesta noite, você está sendo convidado pela palavra a entender que sua vida só fará sentido quando você esbarrar em Deus. A tua vida vem dele, a tua existência vem dele, a tua sobrevivência vem dele. É Ele quem te sustenta, e você precisa se render a Ele nesta noite, com este reconhecimento de louvor, adoração, redenção, contrição, e glorificá-lo, como a igreja esta noite o tem glorificado. Somente os que entendem que a sua origem, que a sua existência vem de Deus, levante a mão e dê um glória a Jesus. Somente os que entendem que suas vidas estão sendo sustentadas por este Criador, levantem suas mãos e deem glória a Jesus. Somente os que entendem que toda a sua vida ela deve se fundamentar na glorificação do nome do Senhor, levante sua mão e dê um glória mais forte ainda para Jesus. Se você nesta noite quer se juntar a nós e com um coração adorador tributar a Deus a glória que lhe é devida, eu lhe convido a vir aceitar a Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para te salvar, para mudar o destino da tua eternidade e te dar a esperança de uma vida eterna com Deus. Se há alguém entre nós esta noite que quer fazer a sua decisão, levante uma de suas mãos como sinal de que você está entregando sua vida a este Deus. Já está vindo a primeira vida ali, está vindo aqui pelo meio. Aonde está a segunda vida para Jesus? Dê uma olhadinha do seu lado, meu irmão. Se você está aí na galeria, se você está à minha direita, à minha esquerda, veja se tem alguém do seu lado. Diga para ele: tudo se volta para Deus.
Enquanto você não entender isso, sua vida não terá nenhum significado. Mas no momento que você entender isto e abraçar isto, a sua vida terá sentido. Aonde estás? A igreja conhece e canta. A revelação de Deus, a sua palavra, é quem nos faz entender esta profundidade. Aonde está a segunda vida para Jesus? Aonde está? Está do seu lado, meu irmão? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém que quer aceitar a Jesus, mas você está pensando no amanhã, nos seus compromissos, nos seus amigos? Olha, vem beber desta fonte. Vem beber da água que salta para a vida eterna. Aonde está você? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A segunda vida para Jesus. Aonde está você? Você está entre nós? Se revelou. Está descendo da galeria a segunda vida. Oh, aleluia. Aonde está a terceira vida? Está vindo, a terceira vida está vindo. Ô irmão, se eu fosse você, eu daria um glória mais alto. A terceira vida está vindo. Oh, aonde está a quarta? Venha em nome de Jesus. Aonde está você? Nós estamos aqui te esperando para orar pela tua vida. Venha, você tem a oportunidade de mudar o destino da sua eternidade. Aonde está você? Em nome de Jesus. Aleluia. Todos de pé, nosso pastor convida a me guardar. Há mais vidas entre nós ou através da Rede Brasil. Entrega a tua vida para Deus esta noite. O Senhor tem um plano maravilhoso para ti, para a tua vida, uma vida nova para você. Se você está aqui, venha em nome de Jesus. Venha à frente. Nós vamos orar por você aqui. Se você está cultuando pela Rede Brasil, onde você estiver agora, entregue a sua vida ao Senhor também. Mais alguém na galeria, aqui embaixo, venha receber o perdão de seus pecados e uma vida nova que só Jesus pode te dar. Em nome de Jesus. Onde está a quarta vida aqui esta noite? Em nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nosso amado pastor nos pede para que oremos por estas vidas que aqui estão e por outras que através da Rede Brasil de Comunicação, esta hora, estão também rendendo-se ao senhorio de Cristo. Nós vamos pedir aos nossos irmãos que repitam conosco algumas palavras como sua primeira oração, como crente em Cristo Jesus, e depois toda a igreja estará orando por vocês. Repitam comigo, por favor. Senhor Jesus, entrego a Ti a minha vida, peço perdão pelos meus pecados e Te peço forças para seguir Te servindo enquanto viver neste mundo, até o dia em que eu vá morar contigo na glória. Firma os meus passos na rocha que é Cristo, em nome de Jesus. Oremos por Ele. Senhor nosso Deus, nós pedimos, receba-os em Tua presença e com o perdão dos pecados lhes dê também a alegria da salvação, a esperança e a certeza da vida eterna. Que nunca mais o pecado, o diabo, o mundo, o inferno tenha poder sobre eles, mas que sejam preservados em santidade até o encontro definitivo com Cristo na glória.
Lhes dê, Senhor, a alegria da salvação. Lhes dê a certeza da vida eterna, Senhor. Nós recomendamos ir aos teus cuidados de Deus e pedimos que essa bênção de salvação se estenda a todos os seus familiares. É a oração do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém.